Capítulo 10 Das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial. O cotidiano dos operários. Todos os dias, o hábito pungente da fábrica cortava o ar enfumaçado e pegajoso que envolvia o bairro operário, e, obedientes ao chamado, seres sombrios de músculos ainda cansados deixavam seus casebres acanhados e escuros, feito baratas assustadas. Sob o frio amanhecer, seguiam pela rua esburacada em direção às enormes jaulas de pedra da fábrica, que aguardavam-os desdenhosa, iluminando o caminho lamacento com centenas de olhos empapuçados. Os pés pisavam na lama. As vozes sonolentas emitiam roucas saudações. Mas eram diferentes os sons que acolhiam os operários, pesadas máquinas em funcionamento, o resfolegar do vapor. As enormes chaminés negras, qual grossas toras de madeira, apontavam para o céu, dando ao ambiente um ar sombrio e severo. Com o pôr-do-sol, cujos raios vermelhos iluminavam cansados os vidros das casas, a fábrica vomitava os seres das suas estranhas de pedra, como se fossem escória, e eles voltaram a espalhar-se pelas ruas com o rosto enegrecido pela fuligem, sujo, fedendo a óleo, com o brilho branco dos dentes famintos. Por ora, a tortura violenta do trabalho havia terminado. Aguardavam-os em casa o jantar e o descanso. O trecho que acabou de ser lido foi retirado do romance A Mãe, do escritor russo Máximo Gorki. Gorki apresenta o contexto da Rússia no início do século XX, mostrando o cotidiano dos operários nas fábricas permeados por seus anseios e frustrações. Para compreender melhor o surgimento das grandes indústrias, o processo de mecanização na produção de objetos e o estabelecimento de novas relações de trabalho, precisamos conhecer a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a atividade produzida era artesanal e manual, no máximo com o emprego de algumas máquinas bem simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas etapas do processo, mas muitas vezes um artesão só cuidava de todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficina nas casas dos próprios artesãos e os profissionais da época dominavam muito as etapas de processo produtivo. Com a chegada da Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar com um patrão, na qualidade de empregados ou operários, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que potencializam aos donos dos meios de produção, os quais passaram a receber totalmente o lucro. O trabalho realizado com as máquinas ficou reconhecido como maquinofatura. Esse momento de passagem marca o ponto culminante de uma evolução tecnológica, econômica e social que vinha se processando na Europa desde a Baixa Idade Média, com ênfase nos países onde a reforma protestante tinha conseguido destronar a influência da Igreja Católica: Inglaterra, Escócia, Países Baixos e Suécia. Nos países fiéis ao catolicismo, a Revolução Industrial eclodiu em geral mais tarde, e num esforço declarado de copiar aquilo que se fazia dos países mais avançados tecnologicamente, os países protestantes. De acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha integrou o conjunto chamado Revoluções Burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do antigo regime na passagem do capitalismo comercial para a industrial. Os outros dois movimentos que acompanhavam são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que, sob a influência dos princípios iluministas, assinalam a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não a sua causa. Com a evolução do processo, no plano das revoluções internacionais, o século XIX foi marcado pela hegemonia mundial britânica, um período acelerado processo econômico-tecnológico de expansão colonistas e das primeiras lutas e conquistas dos trabalhadores. Durante a maior parte do período, o trono britânico foi ocupado pela Rainha Vitória, de 1838 a 1901. Razão pela qual é dominado como era vitoriana. Ao final do período, a busca por novas áreas para colonizar e descarregar os produtos comercializados produzidos pela Revolução Industrial produziu uma acirria disputa entre as potências industrializadas, causando diversos conflitos
um crescente espírito armamentista que acumulou mais tarde na eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Europa devido a 3 fatores. Primeiro fator: os comerciantes e os mercadores europeus eram vistos como os principais manufaturadores e comerciantes do mundo, detendo ainda a confiança e reciprocidade dos governantes quanto à manutenção da economia dos seus estados. Segundo fator: a existência de um mercado em extensão para os produtos, tendo a Índia, a África, a América do Norte e a América do Sul sido integrados ao sistema da expansão econômica europeia. Terceiro fator: o contínuo crescimento da sua população, que oferecia um mercado sempre crescente, bem manufaturados, além de uma reserva adequada. A Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa do século XVII representou um marco na vida europeia. A nobreza e a burguesia assumindo o poder, fazendo uma profunda mudança política na Inglaterra. Essas mudanças políticas exigiam uma série de rupturas, e os vários conflitos do período podem ser divididos em Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana aconteceu na Inglaterra durante a Guerra Civil, entre 1640 e 1648, onde o rei e o parlamento se enfrentaram. O conflito se iniciou quando o parlamento impôs ao rei Carlos I a petição dos direitos, onde dizia que os problemas com impostos, prisões, julgamentos e convocações de exército só poderiam ser possíveis com autorização do parlamento. O rei aceitou a imposição, mas não a cumpriu. Após uma reunião onde o parlamento criticou as atitudes do rei, o mesmo que dissolveu o parlamento e governou sem ele por 11 anos. As atitudes do rei começaram a formar revoltosos que começaram seus protestos na Escócia quando o rei impôs o anglicanismo aos presbiterianos e aos puritanos. A crise financeira, pelo não pagamento de impostos em 1640, fez com que o rei convocasse novamente o parlamento, mas um mês depois, novamente dissolvido por não aceitar aumentar os impostos como era a vontade do rei. Em 1641, o parlamento se dividiu entre líderes radicais e aristocracia juntamente com os burgueses capitalistas. Em 1642, o rei tentou retomar o poder, indo contra as medidas parlamentares, e isso gerou a Guerra Civil em 1642. O parlamento contou com os presbiterianos e os puritanos como aliados. Venceram o rei Carlos, que tinham os anglicanos e os católicos como aliados a ele. O parlamento conseguiu vencer o rei com o exército de Oliver Cromwell. Cromwell recebeu o comando do exército e tornou mais eficiente. Os postos oficiais, então, passaram a ser por merecimento e o povo assim participou de uma revolução. A burguesia passou a temer o rei ao ver o povo influenciado pelos fatos acontecidos. O exército de Cromwell foi influenciado pelas ideias democráticas que favoreceu o proletariado urbano e rural que não tinham terras. Em 1649, foram dizimados pelo exército de Cromwell, quando apossaram-se de terras e começaram a cavá-las para mostrar que lhes pertenciam. Outros movimentos surgiam, mas todos foram reprimidos por Cromwell, que, muito disciplinado, se tornou uma força política poderosa. Cromwell, então, ocupou-se de cidades, ajudou na fuga dos parlamentares e assumiu o controle da situação, mandando decapitar rei Carlos I. A Guerra Civil findou em 1649 com a ampliação da